Meus queridos, nós estamos no terceiro domingo do tempo do Advento, chamado pela igreja Domingo da Alegria, porque a igreja coloca como introito da missa, o introito, também conhecido como antífona de entrada, que é a inspiração para a escolha do canto de entrada, a frase que foi proclamada por primeiro nessa segunda leitura da carta aos Filipenses: Gaudete in Domino semper, alegrai-vos sempre no Senhor. Gaudete, alegrai-vos, né? O verbo alegrar no latim, na conjugação imperativa, gaudete, por isso que nós chamamos também esse domingo da alegria de domingo gaudete. E a igreja, de maneira facultativa, se reveste de róseo para mostrar esta alegria na qual nós entramos, que é a segunda parte, né, do tempo do Advento. A partir dessa terça-feira próxima, do dia 17, nós iniciamos essa segunda parte do tempo do Advento, que é um foco mais acentuado, né, sobre o mistério do Natal, né? Róseo. De onde vem o róseo? Do roxo da penitência que nós estávamos. Agora nós recebemos uma porção do branco, que é o branco da vitória, da alegria, o branco da conquista, o branco da convicção da fé. Mas ainda nós não chegamos no róseo, não é? Do roxo com o branco vira um violeta bem fraquinho. O que falta para recebermos e transformarmos isso num róseo da alegria? Né? Quem fez há muito tempo aula de educação artística vai saber esse experimento. O que falta? Qual cor? Uma gotinha pequena de vermelho, que representa o amor, representa os dons, representa o transcendente. Então, minha gente, o roxo, que são os nossos esforços, o branco, que são os frutos dos nossos esforços, não são suficientes para nós obtermos uma vida integralmente feliz ou alegre. Tem muita gente que tem tudo por seus próprios méritos e leva uma vida cheia de frustração. É preciso ao menos uma gotinha daquilo que vem de Deus, né? E é por isso que nós estamos aqui nessa igreja, porque nós precisamos desta gota de vermelho para que a nossa vida, as cores da nossa vida se transformem em cores de alegria. E nós beberemos desta gota do vermelho, que é o santíssimo sangue precioso de Cristo, que nos é entregue pelo sacramento da Eucaristia. Portanto, quem comunga e não vive essa alegria, não comunga. Por quê? Porque nós recebemos isso desse altar, do que o Senhor nos oferece, né? Então, nós vamos focar bastante hoje nessa carta aos Filipenses. São Paulo escreve aos Filipenses dando uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. Não de vez em quando, não só nos momentos bons, não só nos momentos de alegria humana, de conquistas e realizações, sempre, porque a alegria é um atributo próprio daqueles que estão em Deus, né? Mas como me alegrar em momentos de dor, momentos de perdas, momentos de dificuldades? Olha, isso é uma virtude que nós vamos conquistando à medida que nós, em comunhão com Deus, nos vamos nos santificando, né? À medida que nós vamos levando uma vida de intimidade com Deus, não existe situação nenhuma que possam a nos tirar a paz, né? Alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. São Paulo está falando isso para a comunidade de Filipos, porque a comunidade de Filipos vivia a chamada, na teologia, tensão escatológica. O que é uma tensão escatológica?
Aliás, nós vivemos isso, essa teoria teológica na nossa vida o tempo todo, né? Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado, veio, depois subiu aos céus, depois de ressuscitar, e ele disse: eu vou voltar uma segunda vez. Então a comunidade, de maneira muito intensa, passou a se preocupar com aquilo que haveria de acontecer, de modo a perder o gosto de viver o hoje, né? Na teologia, essa teoria chamada tensão escatológica tem outro nome, que se chama já e ainda não. Já e ainda não, na teologia, representa um equilíbrio humano que nós devemos viver para sermos felizes. Olhar o hoje, mas com os olhos também no depois. Qual que é o nosso problema? Nós muitas vezes focamos coisas que são insignificantes e perdemos o olhar no que está à nossa volta, em tantas outras coisas. E muito mais perdemos o olhar naquilo que está à frente, que é a promessa da felicidade eterna. E tem gente ainda muito mais tola, que vive não somente focando o hoje, onde não deve, né, somente aquilo, mas também fica olhando para trás, vivendo de passado. São pessoas tendentes à frustração. Por quê? Porque o passado você não pode modificar. Você pode mexer no seu presente e fazer dele o seu futuro melhor, não no passado, né? Já e ainda não. E nós vivemos nessa tensão. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes você não está aqui na missa, mas você está preocupado com o que vai acontecer depois da missa? Não vive o hoje. Quantas vezes você está na segunda-feira e já está falando: eu não vejo a hora de chegar à sexta. Ora, de sextas em sextas a sua vida vai passar e você vai perceber que você perdeu a oportunidade de viver muita coisa, porque você estava desejando algo que não era ainda a sua realidade. Viver feliz minha gente, nós olharmos o nosso presente e, independente do que estamos a passar, das nossas experiências, do que a gente está vivendo, é nós procurarmos abraçar a Deus, né? E viver intensamente aquele momento com o coração cheio de Deus. Quantas coisas nos tiram a paz, além de a gente ficar olhando sempre para lá e não aproveitar a vida. Às vezes a gente perde a paz por coisas pequenas, né? E fica semanas com aquela amargura no coração. Ai, porque eu não sei o que vai acontecer disso daqui. Só que a sua vida não é só este problema. Tem tantas outras coisas boas na sua vida. Tem tantos outros motivos de gratidão que você deve dar a Deus. E você fica só, como se sua vida fosse resumida nesse problema. Olha para quem está do lado e você vai ver que tem problemas muito piores, que pessoas estão enfrentando com um sorriso estampado no rosto, e nós com cara de defunto, ou de sexta-feira santa, enfrentando coisas insignificantes. É ou não é a verdade, minha gente, que às vezes nós complicamos muito a vida da gente? É verdade, nós complicamos nos nossos relacionamentos, né? Olha só, pensa, traga na mente um pouquinho a turma lá de casa, né? A turma lá de casa. Quantos conflitos por coisas tontas, e perdem a paz, né? E perdem o estado de graça, quando na verdade poderiam, na serenidade, sentar, conversar, resolver e tocar a vida adiante. Quantas situações e competições a gente vê na igreja, né? Competições e rixas, esse que não fala com esse que não convive com esse, e não sei o que, ai, aquele não sei o que, e a gente vai complicando a vida e perde a oportunidade de viver essa alegria que vem de Deus, que é uma realização plena. Pode perceber, uma pessoa que é cheia de Deus e que é agraciada, tem gratidão no coração, essa pessoa, né, ela não sente necessidade de criticar ninguém. Essa pessoa, ela não sente necessidade de prejudicar ninguém.
Essa pessoa não sente necessidade de desejar ou de invejar o que não é dela. Quando você vê esse tipo de coisa, inveja, né, rixa, implicância, você pode perceber e pode ter certeza que falta a alegria evangélica nessa pessoa. Quem é pleno de Deus também se torna pleno para o outro. Então, nós vemos no Evangelho de hoje, aliás, essa leitura é perfeita, né? Por isso que Paulo diz aos Efésios: não vos inquieteis com coisa alguma, permaneçam na paz de Deus, que vai além de todo conhecimento, guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo, não em sentimentos que não edificam. Olha, alegria. E aí nós vemos o Evangelho de hoje. Aliás, minha gente, para quem não sabe, o tempo do Advento, né, neste tempo tão bonito e tão curto, né, que nós somos acompanhados pela coroa do Advento. A coroa não só marca a cronologia do tempo do Advento, mas também fala que a vida é muito breve. Parece que foi ontem que a primeira vela foi acesa, não é? E dali a pouco é o Natal, né? E o que nós estamos fazendo? Viva a vida com alegria, né? Viva a vida intensamente. Perguntam para João, né? Eu estava dizendo, são 4 personagens importantes nesse tempo do Advento. Primeiro é Isaías. Na primeira semana do Advento, a personagem principal é Isaías. Depois, no segundo e no terceiro domingo do Advento, inclusive hoje, a personagem principal é João Batista. Depois, no terceiro e no quarto, a personagem predominante é a Virgem Maria e São José. São 4, né? Isaías, João, Maria e José. Essas 4 personalidades nos mostram nesse tempo tão pequeno qual é o segredo para viver uma vida feliz. E as pessoas hoje no Evangelho, elas vão até João e perguntam para João: João, o que devemos fazer? Por quê? Porque elas iam até o Rio Jordão, onde João estava batizando, e João as submetia ao rito abrutivo de batismo. Só que não basta esse rito. João pregava uma mensagem de conversão na vida. Pode ser que a gente às vezes se submeta aos ritos religiosos e a nossa vida não esteja conformada com aquilo. Hoje, por exemplo, domingo da alegria, pode ser que alguém daqui, por um motivo tão pequeno, perto da grandiosidade da vida, esteja com um coração sem esta alegria evangélica. Aí realiza o rito religioso, mas isso não condiz com a realidade da alma. João, o que eu devo fazer para viver na minha vida isso que esse rito abrutivo indica? Purificação, perfeição. São 3 grupos de pessoas que perguntam para João. Primeiro grupo, os seus próprios discípulos, que João tinha muitos discípulos, inclusive depois discípulos dele vão se tornar discípulos de Jesus, quando ele aponta que Jesus é o Cordeiro, né? Ora, eram pessoas que conviviam com João, sabiam o que ele comia, o que ele falava, os seus valores, as suas privações. Ainda assim eles perguntam: o que devemos fazer? E para estes João diz o quê? Vocês têm tudo, roupa e comida. Para vocês atingirem um grau de alegria e de realização humana, partilhem o que vocês têm com quem não tem. Então, aqui esse primeiro grupo já tem uma indicação para nós. Nós não podemos ser ou nos dizer plenos enquanto aqueles que convivem conosco ainda não são, porque eles têm parte conosco, né? Quem é mãe sabe muito bem isso, né? Uma mãe fica bem quando o filho não está bem? Não. Só que isso vale com qualquer tipo de relação, né? Qualquer tipo de relacionamento, não somente materno-filial. Se alguém não tem roupa, vista-o. Se alguém não tem o que comer, entregue. É isso que vocês devem fazer, João diz aos discípulos.
Depois se aproximaram de João alguns cobradores de impostos. Cobradores de impostos não eram discípulos de João. Aliás, cobradores de impostos eram funcionários do Império Romano. O Império Romano, como o Império dominou aquela jurisdição, o Império aplicava impostos. Aliás, está chegando o janeirão, é mês de pagar o IPTU. Muito bem, não é o imperador romano, né? Mas, ora, e os cobradores de impostos eram assim, chegava o talão do IPTU, que cobrava R$100, será que está isso o IPTU? Não precisa responder. O que o cobrador de impostos marcava? 200. Eles entregavam 100 para o Império Romano, e os outros 100 roubavam. João, o que nós devemos fazer? Não cobreis mais do que foi estabelecido. Depois chegam alguns soldados, outro grupo de pessoas, soldados, né? Soldados romanos, vistosos, as fardas suntuosas, cheias, né, de suntuosidade, que respiravam autoridade. Ora, aqueles que deviam proteger, acabavam fazendo o quê? Roubando também. O que faziam a guarda romana, né, diante das pessoas frágeis? Por exemplo, quando tinha uma viúva, inventavam algum crime para ela, de modo a fazê-la ser presa, e os bens dela, não tendo descendentes, eles confiscavam para eles. Olha só, pegavam os armamentos imperiais, né, e ameaçavam as pessoas até que entregassem os seus bens. Ninguém ia saber se a guarda estava fazendo isso. A quem eles denunciariam? A ninguém. João, o que devemos fazer? Não tomeis à força dinheiro de ninguém, não façais falsas acusações. Pronto. E aí vem para nós uma reflexão, né? E nós não vamos perguntar para João e nem para Jesus, mas para nós mesmos, né? O que eu devo fazer? É a pergunta da liturgia de hoje. Sabe por quê? Parece uma coisa tão boba, mas às vezes, minha gente, a gente pega a auréola das imagens dos santos e a gente coloca na gente mesmo, né? Ai, a suma perfeição. Tá bom. E às vezes até disfarça, e às vezes até engana alguns. É só perguntar para o maridão que está do lado se isso é verdade. Aí ele vai dizer, ou o contrário, né? A esposa. Ai, padre, não é bem assim. Ora, essa pergunta, ela atinge a nossa vida, porque para viver a felicidade que vem de Deus, nós não podemos nos conformar com o que nós somos. A liturgia de hoje está dizendo, se a vida está boa, você pode ser mais. O que você deve fazer, o que você pode fazer para ser alguém melhor? Um pai melhor, um esposo melhor, um patrão melhor, um empreendedor melhor. Você pode ir mais. O que você pode fazer para que isso aconteça? Não se conforme com o que você é. Não se conforme. Olha, nós só poderemos nos conformar com o que seremos quando nós estivermos lá, junto deles, que já estão lá. Eles não têm mais nada a fazer. Tudo o que tinham a fazer já fizeram. Mas nós estamos aqui. Então você pode ser alguém melhor. Eu posso ser um padre melhor. Não precisa muito, né? Mas eu posso ser alguém melhor. Posso. Se você não sabe no que, ai padre, mas eu sou tão bom. Se você não sabe no que, pergunta para quem está do seu lado aí, que vai ter uma lista, e eu tenho certeza. É essa a proposta do tempo do advento, minha gente. Não é nós nos enchermos de um calor humano e dizer, eu estou feliz. É nós sermos plenos para fazermos a vida do outro feliz. Faça, se arrisque, pergunte, né? Quem é casado aí, pergunte para o seu cônjuge,
o que eu posso fazer para você ser mais feliz? Ora, isso é audacioso, é desafiador isso, né? Porque a gente se conforma muito, aquela coisa, eu sou desse jeito, não vou mudar, e fica com a vida estagnada nos relacionamentos, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar, na vida também espiritual. Deus nos fez para nos santificarmos cada vez mais. Deus nos fez para os dons que estão no alto. É uma realidade perfeita. E aí João, ele vai dizer assim, porque as pessoas vão começar a achar que João era o Messias. E João vai dizer assim: não sou o Messias. O Messias virá, mas não sou eu. Aliás, eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Ou seja, é claro que aqui metaforicamente, João está dizendo: eu sou escravo, eu sou servo, porque quem desamarrava a sandália do Senhor eram os escravos. Desamarravam, lavavam os pés e, se necessário, banhavam com óleo, né? João está dizendo: eu sou o menor. É por isso que depois João vai dizer assim, né? Eu estou a diminuir e que ele cresça, né? Que os olhos estejam fixos nele. Aí vem essa frase um pouco curiosa, né? Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ora, qual propriedade do fogo que nós podemos refletir e atribuí-la a Deus? O que faz o fogo? Aquece. O que faz o fogo? Quando nós falamos queima, nós falamos, na verdade, ele transforma. Uma coisa que é tocada pelo fogo, ela deixa de ser o que ela é e passa a ser outra coisa, e já não pode mais voltar a ser o que era antes. É só nós percebermos os nossos relacionamentos. Quantas vezes, lembra da turma lá de casa? Quantas discussões pelos mesmos motivos, de tempos em tempos. Por quê? Porque o fogo do Espírito está bem longe de vocês. Porque se a gente aprende com algo que não deu certo, a gente faz de tudo para não voltar a acontecer, para não repetir aquilo. Porque é transformação, é mudança. Quem faz experiência com Jesus já não volta a ser o que era antes, mas progride, vai adiante. E aí João vai falar assim: ele virá com a pá na mão, vai limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro. É claro que aqui é uma imagem campestre, né? É uma imagem meio rural, né? Quando o trigo era colhido, vinha junto toda a casca, né? E aí, não sei se é feito desse jeito, deve ter máquinas hoje, né? Eu não entendo nada, mas pegavam com a pá, jogavam para cima, e o grosso do trigo era colhido na peneira, e a casca, ela se espalhava pelo vento. Era assim. Já tem gente que faz até hoje, né? Faz assim, né? Já viram isso na peneira? Ora, é isso que Deus quer fazer conosco: pegar o que é bom e tirar o que é ruim, para que o Natal, nesse ano, seja um Natal, o Natal dentre todos, diferente de todos. Olha, a segunda leitura que nós ouvimos hoje, aliás, a primeira leitura da profecia de Sofonias, e aqui a liturgia já vai nos mostrando um pouquinho da imagem da Virgem Maria, né? Uma pena que os nossos irmãos protestantes não sabem ler a Bíblia, não sabem, porque essa profecia de Sofonias, ela é reescrita pelo evangelista Lucas. Se você pegar o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículo 26 em diante, é uma reescrita dessa profecia. Olha só, prestemos bem atenção, né? Alegra-te, ó Jerusalém,
né? Quem foi que disse isso a Maria? O anjo Gabriel. Alegra-te, Maria. Sofonias diz: alegra-te, Jerusalém. Aqui nós já vemos que Maria é a imagem de Jerusalém. Jerusalém, que é o povo antigo, é prefiguração de Maria, né? O Senhor está contigo, o Senhor está no meio de ti. Quem disse isso a Maria? O anjo Gabriel. Depois o profeta Sofonias diz assim, né? Cadê? Não tenhas medo, Sião. O anjo vai dizer isso à Virgem Maria. Não tenhas medo, Maria. Depois ele vai dizer, né? Cadê? Não te deixes levar pelo desânimo, porque o Senhor revogou a sentença contra ti, e o Senhor afastou os teus inimigos. Pega no texto de Lucas, o texto do Magnificat. O Senhor derrubou os poderosos dos tronos e elevou os humildes. Olha que bonito isso. Aqui Maria é apresentada como imagem do antigo povo Israel, e ela também o será como imagem do novo povo, que é a igreja. Por que a liturgia colocou esse texto hoje? Para nos falar que se ela é a imagem da igreja, que somos nós podemos viver a plenitude que ela viveu, mesmo enquanto estava aqui. Nós podemos viver felizes, alegres e viver bem. É isso que a liturgia de hoje nos traz como convite, meus queridos, independente do que nós estejamos passando, né? Quem passa por momentos difíceis hoje, você crê no poder de Deus? Então por que temer? Se o texto está dizendo: não tenhas medo, Sião. Ou você crê ou não. Então você não crê, porque quem crê, é claro que traz certa preocupação no coração, mas isso não impede de continuar vivendo a beleza da vida. Muitas coisas nos tiram a paz, e essas coisas não merecem a nossa paz integral. Que nós reflitamos isso no nosso coração. E hoje, para terminar, lembrando, façamos agora essa pergunta para nós: o que eu devo fazer para ser motivo de alegria para as pessoas com quem eu convivo? Que nós respondamos com honestidade a nós mesmos. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Respondamos essa questão no nosso íntimo do coração.